Nós vamos agora tratar de um tópico de equilíbrio químico envolvendo predominantemente cálculos. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com cálculos envolvendo constantes de equilíbrio e, claro, aplicando os conceitos que a gente viu principalmente do princípio de Le Chatelier, que foi visto no vídeo anterior. Então, agora a gente vai começar a tratar do chamado equilíbrio de solubilidade, ou seja, o equilíbrio que envolve a solubilidade de substâncias em um determinado solvente. Em ampla maioria, 99,9% dos casos, esse solvente que a gente vai estar tratando vai ser água. Então, em geral, a gente está interessado em conhecer as propriedades do equilíbrio que rege a solubilidade de uma certa substância em água. Essa substância pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser um sal, né? Independente de como a gente observar isso. Em todos esses casos vão ser equilíbrios, em certas circunstâncias se irá estabelecer um equilíbrio e no momento que for estabelecido, as regras que a gente viu antes, os conceitos que a gente viu antes a respeito do equilíbrio, dos deslocamentos do equilíbrio, todos eles vão poder ser aplicados. Então, o primeiro ponto importante é notar que existem sais que são bastante solúveis em água, então a gente representa eles com essa seta, ou seja, NaCl se dissolvendo em Na+, e Cl-. Então, seria o sal de cozinha. A gente pega uma panela com água, por exemplo, vai preparar alguma coisa, você vai colocar essa água para ferver, coloca uma colherada de sal lá dentro, aquele sal se dissolve, né? Todo o NaCl vai se separar, os íons vão se separar em Na+, e Cl-, certo? E aquela solução vai ser uma solução que a gente chama de insaturada, ou seja, é uma solução que ela ainda está com capacidade de dissolver mais daquela substância do que o que foi colocado lá dentro, certo? Então, se você coloca uma colherada de sal, essa solução é insaturada, se você coloca 2, 3, essa solução continua insaturada, por quê? O NaCl é uma substância muito solúvel. Então, para que eu consiga produzir uma solução saturada, ou seja, uma solução que dissolveu o máximo de NaCl possível, essa solução tem que ter 360 gramas, mais ou menos, 358, 360 gramas dessa substância NaCl em 1 litro de água. Então, é bastante coisa. 360 gramas aí é bastante coisa. Se nós calcularmos, não em termos da concentração em gramas por litro, mas calcularmos em termos da concentração em mol por litro, isso vai dar 6,15 mol por litro, certo? Então vai ser 6,15 para cada um desses, 6,15 para o Na+, e 6,15 para o Cl-. Ou seja, nós vamos ter, na verdade, dissolvido 6,15 mols de NaCl, mas o número de partículas dispersas dentro do nosso sistema vai ser muito maior do que isso, né? Vai ser 12,30 mols por litro. No momento em que eu atingir a solução saturada, se eu continuar acrescentando sal, a substância em questão, a gente vai passar a ver que essa substância vai se depositar no fundo do meu frasco como um precipitado. Por quê? O nome saturado significa atingir o máximo da capacidade, ou seja, a água não consegue dissolver além do ponto de saturação. Então, se eu continuar adicionando, é lógico que essa substância extra não vai ser dissolvida, ela vai para o fundo, ela vai ficar na forma sólida, separado do líquido da solução. E isso é um ponto muito importante. Diferentemente do caso nos equilíbrios de gases, em que a gente falou de equilíbrios homogêneos, ou seja, os gases estavam misturados todos entre si, nesse caso aqui a gente vai estar falando de um equilíbrio heterogêneo, ou seja, um equilíbrio que envolve algumas substâncias numa fase, que é a fase líquida, e outras numa fase diferente da fase líquida. Nesse caso aqui, fase sólida. Poderia existir um equilíbrio heterogêneo sólido-gás ou um equilíbrio heterogêneo líquido-gás. Perfeitamente possível. Existem N exemplos de cada um desses casos. No de hoje, nós vamos tratar um equilíbrio sólido-líquido em que algumas das partes envolvidas no equilíbrio estão na fase líquida e a outra está na fase sólida. Depois que eu atingi o ponto de saturação e eu entrei na parte de saturado com precipitado, ou também chamado de saturado com corpo de fundo, eu estabeleço um equilíbrio para esse sistema. Então isso significa que essa seta aqui deixa de ser usada e eu vou passar a usar essa seta aqui, ou seja, eu vou ter um equilíbrio estabelecido entre o NaCl sólido, que está no fundo do recipiente, com os íons Na+, e Cl- que existem na solução. Certo? Então vai se estabelecer um equilíbrio. Por que esse equilíbrio precisa do corpo de fundo? Porque o NaCl, como um par iônico coeso, ele não existe em água. Então, quer dizer, se dois íons, Na e Cl-, eles porventura se juntassem, eles não vão permanecer em água, eles vão precipitar.
Então, na verdade, não existe um equilíbrio entre NaCl aquoso, por exemplo, com os íons. Não. O NaCl, se ele se mantém coeso assim, ele tem que estar fora da água. Uma vez que ele está em água, ele está disperso. Mas aí vai depender da água. Se a água não conseguir dissolver tudo, é claro que o resto vai ficar fora dela, né? Mesma situação aqui. Aqui a gente tem a GCl, que é outro sal de cloro, percebam a semelhança entre os dois. NaCl é um sal de sódio, a GCl é um sal de prata, também forma um equilíbrio envolvendo prata e o íon cloreto, certo? Agora, aqui vai existir uma diferença, né? Então, nesse caso aqui, como existe um equilíbrio, eu posso calcular aqui um valor de constante de equilíbrio, que será a concentração do Na+, vezes a concentração do Cl-, que vai ser a mesma coisa que 6,15 ao quadrado. Isso aqui vai dar em torno aí de 36 a 37, né? Alguma coisa em torno disso. Não é importante esse valor agora. Por que não é importante? Porque nós, em geral, não trabalhamos com uma solução de NaCl no laboratório tão concentrada como 6,15 mols por litro. Então, em geral, a gente está trabalhando com soluções de NaCl até 1, talvez 2 mol por litro, né? A grande maioria das vezes, menos do que isso. Então, esse é o tipo de um sal que a gente chama de um sal muito solúvel. Ou seja, é um sal que, para atingir o ponto de saturação, ele precisa de uma concentração consideravelmente maior do que 1 mol por litro, né? Que seria um limiar arbitrário, talvez meu conceito, mas dificilmente a gente vai chamar de um sal pouco solúvel, um que tem a concentração de 1 mol por litro ainda não foi saturado, certo? A grande maioria deles, sais de sódio, sais de potássio, nitratos, acetatos, eles são sais muito solúveis, ou seja, sais que, para formar a solução saturada, precisam de uma quantidade imensa de sal dissolvido, né? Então, quer dizer, esse valor ser 36 ou 37 não importa muito agora, também porque vão haver outros desvios relacionados a esses valores. Isso é um tópico para um curso de Química Analítica com um pouquinho mais avançado do que o curso de Química Geral. O que cabe observar aqui? Essa constante de equilíbrio aqui, como envolve esse equilíbrio, como envolve essa espécie sólida aqui, seria o equivalente a isso aqui estar dividido por 1, né? E a gente sabe que isso sempre vai acontecer no caso do equilíbrio de solubilidade. Por quê? Porque sempre vai ser um sal sólido fora da solução. Ele vai ser um sal sólido que está precipitado. Então, no caso do equilíbrio de solubilidade, essa constante de equilíbrio aqui, ela ganha um nome especial. Ela se chama Kps. Porque PS é a constante do produto de solubilidade. Por que eu chamo produto? Porque como o denominador vai ser sempre 1, eu não preciso pensar no denominador no caso do equilíbrio de solubilidade, né? A gente sempre vai ter apenas os íons presentes aqui dentro. Então, o Kps vai determinar o produto de solubilidade desta espécie química, que no caso é NaCl. Então, 36 a 37, mais ou menos. A situação muda muito de figura quando a gente está falando do caso do HCl, por isso que eu dei os dois como exemplo aqui. Então, vamos separar os dois aqui, né? Por que o HCl é diferente? Porque a solução saturada com o corpo de fundo dessa substância está muito longe de 6,15 mol por litro para cada íon. Muito pelo contrário. Aqui o valor é 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro para ambos os íons, né? Se eu dissolver esse sal aqui em água pura, apenas esta ínfima quantidade do sal se dissolveu e formou esses íons e ela já atingiu o ponto de saturação. Ou seja, quando eu falo em sais, existe o jargão, determinado sal é solúvel, determinado sal é insolúvel. E nós usamos isso, os químicos usam isso com bastante frequência. É importante destacar, todos os sais são solúveis em certa extensão. Todos os sais vão se tornar insolúveis a partir de certo ponto. Todos, isso não tem exceção. A questão é, em que ponto que isso acontece? Os sais que a gente chama de solúveis são aqueles que 1 mol por litro ele ainda não está saturado. Ou seja, o NaCl precisa de 6 mol por litro para ele saturar. É bem acima de 1 mol por litro. Os sais que a gente chama de insolúveis é o contrário. Não significa que não solubiliza nada. Pelo contrário, solubiliza. Mas a solução saturada ela é muito pouco concentrada. Ou seja, uma pitada que você jogou do sal em água já é o suficiente para saturar a solução. Ou seja, você coloca quase nada e mesmo assim não é tudo que solubiliza.
né? Então, é uma quantidade muito pequena que vai ser disponibilizada como íons dentro da solução. Então, aqui a mesma coisa, né? A gente vai ter o KPS aqui, KPS, e no caso vai ser a concentração da prata vezes a concentração do cloreto, né? E isso aqui vai ser 1,34 vezes 10 ao menos 5 ao quadrado, e isso aqui resulta em aproximadamente 1,8 vezes 10 a menos 10. Então, esse valor aqui é o valor do KPS do AgCl em água. Se não for mencionado nada, porque a gente está falando das constantes de equilíbrio a 25 graus Celsius, como eu já tinha falado antes. Então, isso daqui é a constante do produto de solubilidade para este sal na temperatura de 25 graus Celsius. Como a gente viu no caso do Le Chatelier, se eu mudo a temperatura, eu posso perturbar esse equilíbrio aqui. Então, é importante destacar que este valor ali, ele é válido em uma certa temperatura, não é válido em qualquer temperatura, certo? Agora, o que vocês já devem ter antecipado é, em geral, nós não vamos conhecer esses valores aqui para daí calcular isso daqui, seria muito fácil. Eu dou dois valores e peço para a pessoa multiplicar um pelo outro, isso é muito fácil. O que, em geral, a gente precisa saber é o processo oposto, ou seja, eu preciso pegar uma constante num livro ou numa tabela e, a partir dela, descobrir os valores de concentração. Ou seja, fazer uma engenharia reversa. Em vez de fornecer as concentrações, eu vou fornecer para vocês, ou o problema vai fornecer para vocês, a constante. E é o trabalho de vocês descobrir, a partir da constante, quais são os valores de concentração necessários para a resolução daquele problema. Então é isso que a gente vai ver no decorrer dos próximos exemplos, como a partir da constante de equilíbrio do produto de solubilidade, determinar as concentrações de equilíbrio de espécies iônicas dissolvidas em água.